Então, dar prosseguimento à aula de processo de trabalho. Vamos falar hoje da súmula 383, que trata da não observância da juntada da procuração no tempo correto. Nós temos, compartilhando a tela, aqui, nós vamos colocar aqui, primeiramente, a súmula 383 do TST. Se nós pegarmos essa súmula lá no site do TST, nós vamos ter que é inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntado nos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Então, nós temos a primeira situação, vou copiar, que a gente vai fazendo as observações aqui nessa folha em branco. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração. Porque se você é advogado da parte e você não tem procuração nos autos, você não está devidamente, você não tem competência para representar aquela pessoa, para entrar com recurso para ela. Então, por isso que vai falar que é inadmissível. Porque você tem que juntar a procuração até o momento da interposição do recurso, salvo mandato tácito. A primeira observação aqui é a questão do mandato tácito. Agora, em caráter excepcional, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período, mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso, porque o ato vai ser ineficaz. Se ele não juntou, dançou. Então, um exemplo para que possa, de forma didática, ficar fixado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Um advogado está acompanhando um determinado processo. Então, eu tenho o advogado João acompanhou o processo. Só que ele acompanhou esse processo até a sentença. Foi dada a sentença e o cliente do João perdeu a ação. Só que nesse momento, o advogado B não tinha procuração nos autos, então o advogado João acompanhou o processo até a sentença. Aí eu tenho aqui o advogado Paulo, que não tinha procuração, interpôs o recurso. Fala, pessoal, isso é muito difícil de acontecer. Imagine esse determinado escritório que tenha 30, 40 advogados. E às vezes, faz esse recurso para mim, o advogado pensa, às vezes, aquelas procurações que tem um monte de advogados, não sei se você já deparou com uma situação dessa, e às vezes o nome do advogado não está lá. Então, o advogado Paulo, que não tinha procuração, ele interpôs esse recurso. E ele não sabia que não tinha procuração, porque ele não olhou, então a procuração não foi juntada. Então, essa é uma seguinte situação. O advogado, ele pode pedir prazo para juntar a procuração. Ele pode pedir prazo para juntar a procuração. Mas atenção, nós não estamos diante aqui de um mandato tácito, porque ele não tem procuração dos autos. Nessa situação que eu estou demonstrando aqui para vocês, o recurso não será admitido. E por que ele não será admitido? Porque é impossível a juntada de procuração após a interposição do recurso. Então, ele teria que ter juntado no momento da interposição. Teria que ter uma procuração. Teria que juntá-la com recurso, mas nunca depois do recurso. Então, em caráter excepcional, aqui, até o momento da interposição do recurso. Porque se não juntou, perdeu a oportunidade. E só para que vocês possam lembrar, quando eu falo mandato tácito,
Você não pode esquecer, então, não pode esquecer que é a representação por advogado que realiza os atos processuais em audiência. É lógico que ele não tem procuração. Então, por isso que eu coloco aqui, mesmo sem procuração expressa. Isto é, expressa, escrita. Então, não pode esquecer que é a representação por advogado que realiza os atos processuais em audiência, mesmo sem procuração expressa. É aquele advogado que chegou lá, que você chamou ele na hora, você compareceu sem advogado, você chamou ele lá, e você não apresentou a procuração, mas o juiz constou em ata, presente o reclamante, acompanhado do seu advogado, fulano de tal, OAB tal, ponto, final. Esse advogado, geralmente, na prática, ele vai pedir para juntar, do prazo de 5 dias para juntar a procuração. E aí, onde ele firma a procuração, uma garantia para o advogado, faz a procuração com o cliente, faz o contrato com o cliente, para no futuro poder receber eventuais honorários. Mas se isso não for feito e não juntar a procuração, nós denominamos esse fato de mandato tácito. Então, é um mandato tácito. A súmula 164, deixa eu ver se é essa súmula mesmo, se vai tratar sobre esse assunto. Súmula 164. Ah, não, ela tratava sobre esse assunto e ela foi cancelada, a súmula 164, porque ela foi transformada na súmula 383, que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, não é mais súmula 164, é súmula 383 que nós já tratamos. Quando eu falo da súmula 383, é o que aqui, ó. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos, até o momento da interposição, salvo mandato tácito. Então, se o advogado ele está representando o cliente dele por meio de um mandato tácito, o que é mandato tácito? Ele compareceu, não juntou a procuração, mas constou o nome dele nos autos, que ele que está representando o cliente. E aí é permitido. Então, nós temos aí uma exceção para tratar. Como nós estamos chegando, praticamente nós já vimos tudo, tá, da nossa ementa, nós conseguimos ver todas as hipóteses de recurso, praticamente agora nós estamos fazendo uma breve revisão de todo o assunto. Eu tenho certeza que no próximo semestre vocês estarão preparados para conhecer das peças, dos recursos de forma prática. Mas nós temos que saber o seguinte: juízo de mérito. Existem alguns erros que podem ser alegados pelo recorrente no recurso, e eu já mencionei isso em aula, que são juízo de mérito. Então, vamos colocar juízo de mérito. Nós temos duas espécies de erro. Eu tenho o erro injudicando e temos o erro improcedendo. E o que vem a ser cada um desses? Quando eu falo erro, é erro mesmo. Erro de julgamento. Erro de julgamento. E quando eu falo erro improcedendo, na verdade, é erro de procedimento. Essa é a tradução. Se você interpõe um recurso e você alega que houve erro de julgamento, você deve requerer na sua peça a reforma da decisão recorrida. Então, erro injudicando, erro de julgamento, o pedido a ser realizado é de reforma da decisão recorrida. Se a gente fala erro de procedimento, o pedido a ser realizado é de anulação da decisão recorrida. Isso aqui é de suma importância para que você possa identificar em uma peça. Então, existe uma diferença.
quando você requer a anulação e quando você requer a reforma. E sabe qual que é a diferença? Quando você você aduz, né, na sua peça, a reforma da decisão, na reforma da decisão, o próprio tribunal poderá reformar a sentença. Reformar a sentença, ou às vezes, dependendo se a ação é um acórdão, se recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho, reformar o acórdão. Então, reformar a decisão. Porque decisão é gênero. Decisão é gênero, onde nós temos decisão pode ser sentença, decisão pode ser acórdão, decisão pode ser uma decisão interlocutória. São as espécies de decisões que nós temos. Então, imagine a seguinte situação. O juiz, ao analisar o pedido, ele julgou que o reclamante tinha direito a 2 horas extras. Mas você não concorda com as 2 horas extras, porque ficou demonstrado, segundo o seu entendimento, pela análise dos depoimentos pessoais, foi demonstrado que seriam 3 horas extras. Nesse caso, você vai alegar que o juiz errou. Que o juiz errou não no procedimento, mas sim no julgamento. E se ele errou no julgamento, você vai pedir para que o tribunal reforme a sentença daquele juiz. E aí nós temos um efeito substitutivo, porque o acórdão vai substituir a sentença de primeiro grau. Até aí tudo bem. Mas quando nós temos a questão de erro de procedimento, o procedimento, ele gera um vício tão grande, mas um vício tamanho, que que o tribunal não pode reformar. O tribunal ele tem que remeter os autos novamente para a primeira instância, para que o juiz sane aquele erro que ele cometeu. Exemplo, quando o juiz indefere a oitiva de uma testemunha, você pede a oitiva da testemunha, alega que aquela testemunha é importante. O juiz fala, não vou ouvir essa testemunha, tendo em vista que eu já formei meu convencimento. Temos aí um cerceamento de defesa. Se o tribunal entender que realmente houve cerceamento de defesa, não foi um erro de julgamento, foi um erro de procedimento, porque o juiz deixou de ouvir uma testemunha. Ora, o tribunal, como é que ele vai ouvir essa testemunha lá em Belo Horizonte? Não tem como. Então, o tribunal anula a sentença, manda os autos de retorno à vara de origem, para que o juiz possa ouvir aquela testemunha e, após ouvir, aí sim, proferir nova sentença, que pode ser no mesmo sentido ou de forma diferente. Então, o erro de procedimento, o pedido é de anulação. E quando você tem a anulação, é uma situação mais grave. A anulação retorna os autos para o tribunal. Isso que eu estou falando aqui com vocês serve para o civil, o penal, tributário, para todas as matérias de direito. Essa é uma questão de erro de julgamento, erro de procedimento, são questões de matérias em comum entre os demais direitos. Quando nós falamos em recurso, como eu já disse para vocês, recursos em espécie. Então, nós temos recursos em espécie. Já sabemos do recurso ordinário. O recurso ordinário, você interpõe de uma sentença. Então, o recurso ordinário, não esqueça isso já caiu em prova da segunda fase e em prova da primeira fase da OAB. Não esqueça isso. Recurso em espécie. Quando eu falo em recurso ordinário, eu tenho lá, recurso ordinário. Está lá previsão. Previsão, artigo 895 da CLT. Ele é cabível em quais situações? É cabível da sentença,
O que é uma sentença? Sentença ela é proferida pelas varas do trabalho. Proferida pela vara do trabalho. E a sentença é proferida pela vara do trabalho nos dissídios coletivos. Dissídios individuais. Individuais. E quem julga? Quem julga? O RO é o Tribunal Regional do Trabalho. Tá, mas ele é cabível da sentença e é cabível também do acórdão. O acórdão são proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho em processo de sua competência originária. O processo iniciou na vara do trabalho de Guaxupé. Ele iniciou aqui. Eu não posso iniciar um processo lá no tribunal. Iniciou aqui. O juiz deu uma sentença. Você não concorda com a sentença. Você vai recorrer. Recurso ordinário. Esse recurso vai para o tribunal. Agora, imagine que você entrou com um mandado de segurança contra o juiz da vara de Guaxupé, ou com uma ação rescisória para rescindir uma decisão do juiz de Guaxupé. Ora, tanto o mandado de segurança contra a ação rescisória, ou até mesmo um habeas corpus contra o juiz, não será julgado pelo próprio juiz, e sim pela instância superior. Nesse caso, tanto o mandado de segurança, ação rescisória ou habeas corpus, irá para o Tribunal Regional do Trabalho. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho ali, ela vai ser, essa ação, né, o mandado de segurança, a ação rescisória, é uma ação originária, ela inicia no Tribunal Regional do Trabalho. Então, das decisões que são proferidas pelos tribunais em processo de sua competência originária, nós temos que caberá recurso ordinário. RO. E quem julga é o Tribunal Superior do Trabalho. Muita atenção, queridos alunos. Esse tema, ele é comum nas provas, não só da UAB, como provas de concurso. E você tem que saber identificar. Porque se você falar assim, não, RO só cabe da sentença do juiz. Não, cabe RO do acórdão do tribunal. Mas quando? Quando uma ação ela é originária lá, ela iniciou no Tribunal Regional do Trabalho. E eu dei o exemplo do mandado de segurança, da ação rescisória, um habeas corpus contra o juiz, vamos ter decisões lá. E dessas decisões é possível, sim, você interpor o recurso ordinário. Quando nós falamos em recurso de revista, nós temos que saber que a divergência apta a ensejar o cabimento de recurso de revista é aquela que decorre entre tribunais regionais do trabalho, e não aquela que é evidenciada dentro do mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Está entendendo? Quando eu tenho uma divergência de decisões, não é dentro do mesmo tribunal, e sim de tribunais diferentes, de tribunais totalmente diferentes. Então, recurso de revista. A divergência apta a ensejar o cabimento de recurso de revista é aquela que ocorre entre tribunais regionais do trabalho e não aquela evidenciada dentro do mesmo TRT. É lógico que hoje nós temos aqueles precedentes em que os tribunais têm que uniformizar aquelas decisões dentro dele. Se tem decisões totalmente divergentes dentro do mesmo tribunal, temos que ter aqueles precedentes para que possam, com isso, uniformizar aqueles entendimentos para dar uma maior segurança jurídica ao jurisdicionado. Então, recurso de revista aqui também nós
Liquidamos. Deixa eu ver aqui. Súmula. Deixa eu ver aqui uma súmula. Súmula 297, que vai tratar do pré-questionamento. Pré-questionamento, isso acontece mais no recurso de revista. Vamos copiar o que diz essa súmula e fazermos aqui agora um estudo. Súmula 297 do TST. O que nós temos? Disse pré-questionada é um dos requisitos para que você possa interpor o recurso de revista. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Você entrou com recurso. Se o tribunal não falou nada sobre aquele assunto que você está, como se diz, lançando em suas razões de recurso para que o tribunal manifeste, se ele não manifestar sobre aquele assunto, você tem que interpor pelo menos um embargo de declaração para que haja um pré-questionamento. Se você não falar nada, o tribunal não falar nada, você não vai poder questionar isso lá na frente. Por isso chama pré-questionamento, questionar antes. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos de declaração, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. E não prescrição, preclusão. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante, opostos embargos de declaração. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue entender. Acho que com exemplo vai ficar mais fácil a gente entender a súmula 297 do TST. Imagine que você, né? Vou colocar eu ajuizei uma ação trabalhista. E nessa ação trabalhista, eu requeri a condenação ao pagamento de horas extras. Então, eu ajuizei a ação trabalhista requerendo a condenação ao pagamento de horas extras sob a alegação de que ficava, né, de sobreaviso com a utilização do celular. Então, eu ajuizo uma ação falando assim, eu estou com o celular aqui. Para que celular? Eu tenho que ficar, eu não posso sair, não posso beber, não posso ir para muito longe, porque se precisarem de mim, eles vão me ligar e eu vou ter que ir para o trabalho. Isso é sobreaviso. Diferente se você está lá na empresa, lá no local, aguardando a ser chamado. Imagine, por exemplo, o pessoal do Corpo de Bombeiro está lá na companhia aguardando, está de prontidão, não estão trabalhando, estão lá às vezes na televisão, sentado, não tem nada para fazer, mas está pronto para o trabalho. Imagina o pessoal de informática, de internet aí agora. Vocês estão com internet, nós estamos aqui. Mas se dessa chuva que está caindo, um relâmpago estoura uma torre, perde o sinal, e aí? Tem que ter funcionários que podem estar de sobreaviso em casa aguardando ser chamado ou prontos no local para o atendimento. Prontidão. Então, a diferença básica é essa. Então, eu ajuizei uma ação trabalhista requerendo a condenação ao pagamento de horas extras sob a alegação de que ficava de sobreaviso com a utilização do celular. Esse é o fato. O juiz do trabalho analisou a questão e negou os pedidos. O juiz falou julgou improcedente o caso. O TRT, ao julgar o recurso ordinário, nada disse sobre a questão do sobreaviso. Vamos imaginar que aqui nessa ação tinha outros pedidos, tinha muito mais pedidos, mas a gente tinha 10 pedidos. Uma ação trabalhista requerendo 10 pedidos de verbas e, além dessas, a condenação ao pagamento de horas extras sob a alegação de que ficava de sobreaviso com a utilização do celular. O juiz do trabalho analisou a questão e negou todos os pedidos. O TRT, ao julgar o recurso ordinário, negou
a todos os pedidos, mas nada disse sobre a questão de sobreaviso. Nada disse sobre a questão de sobreaviso. O TST, aí você recorreu. Uma vez a liga de divergência, você recorreu ao TST. Ao recorrer ao TST, este órgão analisará a matéria, pois não foi decidida pelo TRT. Então, aqui, ó, eu posso falar assim, ó, ao recolher o TST, este órgão analisará a matéria? Vamos fazer uma pergunta. Não, pois não foi decidida pelo TRT. Eu não tive nenhum embargo de declaração, como o juiz aqui, o TRT, não analisou nada sobre o sobreaviso e julgou, negou o provimento a todos os pedidos, eu tenho que ter pré-questionado isso aqui em embargos de declaração. Se eu não pré-questionar isso, não haverá o pré-questionamento e eu não poderei arguir esta questão em recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos, então, a situação da súmula 297 do TST, que vai tratar sobre a questão do pré-questionamento. Assunto também importante. Então, lembre-se que é necessário que haja pré-questionamento. Isso não se aplica quando a sentença do juiz, você querer entrar com embargo de declaração, só se houver omissão, contradição na sentença do juiz, ou talvez obscuridade, você vai poder arguir ou argumentar nesse tópico. O que mais nós podemos trazer aqui? Não pode esquecer, tá? Não pode esquecer quando eu falar de recurso de revista. Recurso de revista, deixa eu ver a súmula. Deixa eu ver se é a súmula 442. Ó, súmula 442. Nós não podemos esquecer no recurso de revista da súmula 442 TST. Vamos ver o que ela diz aqui. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, você se recorda, nós temos na Justiça do Trabalho 3 procedimentos. Nós temos o procedimento sumário até 2 salários mínimos. Temos o procedimento sumaríssimo até 40 salários mínimos. E temos o procedimento ordinário acima de 40 salários mínimos. Você sabe a diferença lá no processo penal? No processo penal, você sabe lá o que é procedimento sumário, sumaríssimo? Lá no direito penal, você se lembra? Porque lá no procedimento do direito penal, nós temos também a mesma terminologia. Procedimento sumário penal está lá na lei, salvo engano, 11.719 de 2008, que é quando o procedimento adotado, quando a sanção máxima nominada ao crime for inferior a 4 anos da pena privativa de liberdade. Então, nós temos também procedimento sumário no penal, procedimento sumário no trabalhista, procedimento sumário no processo civil. Você tem que saber essas diferenças. Não basta só estudar a questão do direito do trabalho. Agora, se você vai fazer segunda fase em direito do trabalho, não precisa saber lá do penal, mas para uma primeira fase, você tem que saber essas diferenças. Então, vale a pena depois você conferir as diferenças com relação ao penal e ao civil. Então, as causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta à disposição da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial do TST, ante a ausência de previsão legal. Bom, essa é a súmula 442. Mas nós vamos destrinchar essa súmula para ficar mais fácil a memorização. Então, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de 2 pontos. Então, quando que cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo, que é até 40 salários mínimos? Primeiro, se houver violação direta à Constituição Federal. Segundo, violação ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
São somente essas duas hipóteses em que nós teremos o recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Somente se houver violação direta à Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Aí vem a pegadinha da súmula. Atenção. 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 Não esquecer mesmo. Atenção. Olha, não se admite o recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial, OJ, orientação jurisprudencial do TST. Então, o que é isso, orientação jurisprudencial? Ó, nós temos aqui, se você está com o seu vadimeco aí, você vai verificar isso. Lá na parte final, nós temos as súmulas. Súmula. E nós temos também, depois das súmulas, as OJs. Significa orientações jurisprudenciais. Eu tenho a OJ da SBDI 1, Seção de Dissídios Individuais 1. Eu tenho orientações jurisprudenciais da SDI 2, Seção de Dissídios Individuais 2. Nesse caso, não se admite recurso de revista quando tratarmos de contrariedade. Se a decisão, né, lá no procedimento sumaríssimo, estiver contrariando uma orientação jurisprudencial. Agora, e súmula? Súmula admite. E violação à Constituição Federal? Aí também admite. Olha como é que é interessante. É pegadinha, isso é pegadinha. Pegadinha de prova. Vou deixar bonitinho aqui. Depois você poderá utilizar essas anotações para memorização e nunca errar uma questão de prova. Vamos ver se você entendeu? Vamos lá, um exemplo. Exemplo. Imagine que um acórdão, então nós temos um acórdão, quando eu falo acórdão, você já sabe que é tribunal. Então, um acórdão do TRT, julgando um recurso ordinário em uma ação trabalhista, com valor da causa, de 20 salários mínimos. Se é 20 salários mínimos, está tramitando qual rito? Rito sumaríssimo. Mas atenção, muito atenção. Eu vou chamar a atenção também aqui de um artigo da CLT, porque mesmo se for menos de 40 salários mínimos, eu não vou aplicar o sumaríssimo. Atenção, ó. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Mas tem um parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta. Então, eu não posso entrar no procedimento sumaríssimo, mesmo que for ação de R$1.000, R$2.000, R$3.000, a ação. Não vai ultrapassar os 40 salários mínimos. Eu não posso entrar contra a União, os estados, Distrito Federal e municípios, que é a administração pública direta. Não posso entrar contra a autarquia e as fundações públicas. Observe que não é toda a administração pública indireta. Eu vou chamar a atenção, copiar esse tópico para que você não... Aqui vou colocar logo após aqui. Então, nós temos aqui o procedimento sumaríssimo, parágrafo único, falando da administração pública. Observação. Administração pública direta. Eu tenho União, Estados, Distrito Federal e municípios. Administração pública
indireta, nós temos as empresas públicas, sociedade de economia mista, temos as autarquias e temos as fundações públicas. Eu falo em administração pública indireta. Para ficar igualzinho, vamos escrever aqui. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Municípios. Então, vamos lá. Se a ação é de 20 salários mínimos, a ação vai dar 20 salários mínimos. Você, como advogado, viu que dá 20 salários mínimos. Você pode entrar contra a União no procedimento sumaríssimo? Não. Você pode entrar contra os estados? Não. Você pode entrar contra o Distrito Federal? Não. Você pode entrar contra os municípios? Não, no procedimento sumaríssimo. Professor, se eu não posso entrar no procedimento sumaríssimo, qual é o procedimento que eu vou adotar? Ordinário. Procedimento comum. 3 testemunhas para cada parte, sendo que o procedimento sumaríssimo é até 2 testemunhas para cada parte. Tá. Se for procedimento sumaríssimo, eu posso entrar contra empresas públicas? Sim, posso entrar. Contra a sociedade de economia mista, posso entrar? Sim. Agora, contra autarquias? Não. Contra fundações públicas? Não. Então, se vier na prova falando que no procedimento sumaríssimo estão excluídas do procedimento sumaríssimo a administração pública direta e a administração pública indireta, essa afirmativa estaria errada, porque quando eu falo em administração pública indireta, eu não posso incluir aqui, no caso do procedimento sumaríssimo, as autarquias e as fundações públicas. Mas retornando ao nosso exemplo. Então, um acordo do TRT, julgando um RO em uma ação trabalhista com valor de 20 salários mínimos, que tramita no rito sumaríssimo. Essa ação manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre João e o dono da banca de jogo de bicho. Ó. Jogo de bicho é uma atividade ilícita ou é uma atividade proibida? Se você trabalha no jogo de bicho, é uma atividade ilícita ou é uma atividade proibida? Ó, a diferença, hein? É ilícita, é ilegal, viola a lei, é uma contravenção penal. O jogo de bicho, o que seria então proibido? Menor de 14 anos, 13 anos de idade, trabalhando em uma oficina mecânica, pode? Não. É ilícito um menor de 13 anos trabalhar em uma oficina mecânica? Não, não é ilícito porque não está lá no Código Penal ou em qualquer lei esparsa falando que é crime. Então não é ilícito. Mas é proibido. Por que é proibido? Porque a Constituição Federal falou que é proibido os trabalhos dos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, a diferença. Se você corta árvore de lei, esse é um trabalho, você foi contratado para cortar árvores de lei, que não pode, é crime ambiental. Então, isso é um trabalho ilícito. O jogo de bicho é um trabalho ilícito. Você não pode trabalhar com jogo de bicho. E nós temos uma orientação jurisprudencial que ela trata sobre esse assunto. A OJ, SDI 199, deixa eu ver se vai achar aqui. SDI 199, deixa eu ver se é assim eu acho. Aqui. Nessa orientação jurisprudencial, OJ, vai falar aqui, OJ 199 do TST. É uma orientação jurisprudencial.
Ela diz que é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho da atividade inerente à prática do jogo de bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. Então, nós temos aqui, então foi tomado, reconheceu o vínculo de emprego. O juiz reconheceu o vínculo de emprego entre João e o dono da banca. Mas o TST diz que esse contrato é nulo. Então, nós não teríamos um reconhecimento. O reclamado, nós já tivemos a decisão. O reclamado, dono da banca de jogo de bicho, ele poderá recorrer com recurso de revista, alegando a violação da OJ. Ele poderá fazer isso? Não. O dono do banco, o reclamado não poderá interpor recurso de revista, uma vez que se trata de ação pelo rito sumaríssimo, e como nós já dissemos lá em cima, e não se admite recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial desse tribunal. Então, nos termos da súmula 442, não é possível ele recorrer. É dessa forma que acontece, é dessa forma que vocês devem memorizar para eventual questão em uma prova. Então, deixei aqui só para que você... a questão aqui do artigo, isso aqui já foi cobrado em prova, vale a pena você ficar atento a esse detalhe aqui da lei. Vamos ver aqui o que mais que eu posso trazer para vocês. Então, vou falar aqui agora do agravo de petição. Agravo de petição, você rima com a execução. Agravo de petição, previsão, artigo 897. Quando que cabe agravo de petição? Cabe das decisões na fase de execução. As decisões da sentença do juiz na fase de execução. E aí nós temos também uma súmula. Nós vamos ver aqui a súmula 266 do TST. Vamos ver o que diz a súmula 266 do TST. Copiando. Eu prefiro copiar e colocar lá no texto, que lá a gente vai destrinchando. Eu gosto de fazer assim, se vocês vão vendo como é que é feita a pesquisa para vocês estudarem. É lógico que vocês não devem usar a internet para estudar para as provas. Você deve utilizar a sua CLT, a seu vadimeco, para identificar. Então, a admitibilidade do recurso de revista interposto de acordo proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Então, a admissibilidade do recurso de revista proferido em agravo de petição, vamos separar aqui, fase de liquidação de sentença, ou em processo de incidente de execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Se não houver, não é possível interpor. Então, o agravo, lembrando aqui, quem tem competência para julgar o agravo de petição? Nós temos ali, pode ser tanto o Tribunal Superior do Trabalho, dependendo como é que você interpôs, Tribunal Pleno do TRT, pode ser turma do TRT. Nós temos a decisão da vara na execução, o juiz, na fase de execução, deu uma decisão, agravo de petição. Quem julga? Tribunal Regional do Trabalho.
Agora, quando a ação ela é originária no Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, uma ação rescisória, e a execução é feita lá no tribunal, havendo agravo de petição, ele será julgado pelo tribunal pleno ou pelo órgão especial. Se fosse RO, quem julgaria era o TST. Então, vamos colocar aqui, ó, agravo de petição. Quem julga? Quem julga? Pode ser turma do TRT, pode ser tribunal pleno do TRT, que são todos os desembargadores participando, e pode ser também o Tribunal Superior do Trabalho, uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Vou botar turma aqui. Turma do TST. Então, depende de onde você interpôs. Então, a decisão da vara, eu tenho assim, ó, decisão da vara do trabalho na fase de execução. Cabe agravo de petição. Quem julga? Aqui, quem julga? Tribunal Regional do Trabalho. Agora, quando a ação ela inicia no Tribunal Regional do Trabalho, quando a ação ela é originária no TRT, exemplo, ação rescisória, a execução é feita no tribunal. Bom, foi feita lá no tribunal. E se houver agravo de petição, e havendo agravo de petição, ele será julgado pelo tribunal pleno ou pelo órgão especial. Observe que aqui você não interpõe o agravo de petição, você não interpõe esse agravo de petição lá no Tribunal Superior do Trabalho. Quem vai julgar o agravo de petição na fase de execução em ações originárias no Tribunal Regional do Trabalho é o Tribunal Pleno ou órgão especial. Se fosse aqui no caso, se não fosse agravo de petição, se fosse um recurso ordinário, é diferente. Quem julgaria é o Tribunal Superior do Trabalho. O TST, atenção. Atenção, atenção. Quando que o tribunal, vou colocar vermelho. Quando que o Tribunal Superior do Trabalho julga um agravo de petição? Pergunta boa para uma prova. Quando o Tribunal Superior do Trabalho julga um agravo de petição? Ele somente julgará quando a competência for originária no Tribunal Superior do Trabalho. Muita informação. Mas essa informação tem que ser diluída aos poucos. Você tem que fazer as anotações, você tem que rever o assunto, você tem que refazer exercícios, fazer a análise de tudo que foi mencionado aqui, para você poder memorizar para a hora da prova. Se você não fizer dessa forma, isso vai esquecendo. São detalhes, então tem que ir anotando, fazendo papelzinho, colando na parede, colando na porta do guarda-roupa, colando no banheiro, fazendo vários post-its para que você possa memorizar. Ou ter um caderno de anotações. Eu tinha um caderno aqui, deixa eu ver se eu achei. Eu tinha um caderno que achei ele muitos anos atrás, aqui, um caderninho. Eu andava com esse caderninho aqui, ó, para cima e para baixo, pequenininho. O que eu fazia com ele? Eu ia anotando os pontos mais importantes da matéria que eu estava estudando. Por exemplo, aqui eu estava estudando sobre
questão de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário. Aí você tem outros tópicos, ato administrativo, o que é uma autorização, o que é uma permissão. Colocava aqui crimes contra a honra, quais são os crimes contra a honra. Aí nós temos a calúnia, difamação, e aí os detalhes, o que era importante para eu poder identificar para uma hora da prova. Denunciação caluniosa, exploração de prestígio. Então, você tem várias matérias. Você tem competência constitucional. Aqui nesse caderninho, eu tenho várias questões importantes de penal, de civil, de trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo. E é isso que você tem que começar a fazer. Se você quer melhorar os seus estudos, você tem que fazer anotações. Não existe aprendizado sem memorização. E você não vai conseguir memorizar se você não utilizar a repetição. Não existe aprendizado sem memorização e nem memorização sem repetição. Se você não ficar repetindo, revendo os assuntos, você esquece. Se você não ficar pegando esse conteúdo todo que nós produzimos, né, no dia a dia, nas nossas aulas aqui, e ficar revendo os tópicos importantes, você esquece. E é importante você fixar esses tópicos para acertar qualquer questão na prova. Seja de primeira fase, seja de segunda fase. Aqui nós falamos, então, aqui os tópicos importantes, agora o agravo de instrumento. Agravo de instrumento. O que nós temos de importante lá no agravo de instrumento que nós já estudamos? Nós temos que lembrar que cabe, está lá no artigo, né, previsão legal, artigo 897, prazo, 8 dias úteis, é igual aos outros recursos também. Com exceção dos embargos de declaração e lá dos embargos na página de execução, que se após a penhora você tem 5 dias para entrar com os embargos, nós temos que os prazos são de 8 dias. Detalhe do agravo de instrumento. Você tem que fazer o depósito de 50% do valor do recurso se quer destrancar. O agravo de instrumento, na Justiça do Trabalho, ele não é cabível das decisões interlocutórias conforme lá no processo civil. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele é cabível quando o juiz não recebe o seu recurso ou quando o tribunal não conhece do seu recurso. E se ele não recebe ou não conhece, seu recurso está trancado. Você fez, às vezes, o depósito, se for reclamado que tem que fazer o depósito recursal, tá? Reclamante nunca faz depósito recursal para recorrer de uma decisão da primeira instância. Nós não temos isso na Justiça do Trabalho. A única parte que vai recorrer é o empregador. Ele sim, para recorrer, ele tem que garantir o juízo. Embargos infringentes. Falamos também em embargos infringentes. Quando que será imposto? Para relembrar. Será interposto em face de decisão não unânime em dissídio coletivo de competência do TST. Lembra que lá dos embargos ao TST? É um embargo infringente. Nós temos embargos divergentes, temos embargos infringentes. Então, embargos infringentes será interposto de decisões em dissídio coletivo. Nós temos também os embargos de divergência. Embargos de divergência. Esse é um recurso, né, de natureza extraordinária. Isso significa que não admite questões de fato e de prova. Então, é a mesma coisa, né, tem a mesma finalidade quase de um recurso de revista. Então, a discussão tratada será de direito. Não é possível rediscutir fatos e provas. Súmula 126 do TST. Súmula 126 do TST. Aí nós pegamos aqui. Súmula 126
do teste incabível recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos ou prova. Embargos aqui é os embargos de divergência. O súmula 126, colocar entre parênteses. Incabível o recurso de revista ou de embargos. Aqui não é de embargos de declaração. Esses embargos, quando nós estamos tratando, é os embargos de divergência ou embargos infringentes. Correto, turma? Vou deixar esses minutos finais, então, se ficou alguma dúvida, como eu já mencionei bastante coisa, isso aqui nós já tratamos, liquidação de sentença, execução da justiça do trabalho, também nós já tratamos, isso que nós já falamos, já terminamos a nossa ementa, conseguimos ver todo o conteúdo de processo de trabalho, todo assunto importante para uma prova, nós conseguimos ver. Acredito que você que assistiu todas as aulas, você que fez as anotações, você que acompanhou o nosso dia a dia aqui nesse semestre, você não vai ter nenhuma dificuldade para responder as questões da prova, questões da OAB, questões da segunda fase. Você vai sentir muita tranquilidade para responder. Vou deixar esses minutos finais. Se alguém tiver alguma dúvida, é só encaminhar.